vou apenas apresentar as redações, vou mostrar em que elas podem melhorar, coisas que não deveriam acontecer nos textos, tá? Para que as pessoas que produzirem e aqueles que estão assistindo possam compreender, possam melhorar a sua forma de escrita, tá? Então, esse primeiro momento é para agradecer. Então, como nós temos visto nas nossas últimas aulas, a redação do Enem é corrigida a partir de 5 competências, que todos já sabem, e essas competências são organizadas em níveis, e os níveis descrevem aquilo que cada redação deve ter para que seja enquadrada naquele nível. Tá? Então, a primeira competência é domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tá? Nessa competência são analisados a estrutura sintática e os desvios. Tá? A estrutura sintática entra tudo que diz respeito a truncamentos de período, justaposição de orações, excessos, duplicação ou ausência de palavras, tá? Tudo que mexa com a estrutura sintática do texto é analisado aqui na competência 1, tá? Então, se você, por exemplo, esquecer uma palavra, embora o corretor, o avaliador, identifique a palavra que você esqueceu, vai contar como problemas na estrutura sintática, então, provavelmente, se você tem aí esse e outros erros, você já não consegue alcançar a nota máxima nessa competência, tá? Então, é por isso que é importante ter o cuidado de verificar se você não esqueceu nenhuma palavra, se você não duplicou nenhuma palavra, não escreveu 2 vezes a mesma coisa, tanto em relação às frases, aos enunciados, quanto a palavras mesmo, tá? Então, se você, por acaso, esquecer, não se preocupe, coloque acima, lá do espaço onde você acha que cabe a palavra que você esqueceu, tá? Não fica tão bonito, mas, pelo menos, não vai ser deduzida a sua nota, né? A estética em si, a beleza do texto não entra como critério de avaliação, então o importante é que você organize o seu texto e não deixe nenhuma palavra ausente nele, tá? Além dessa estrutura sintática, são analisados os desvios, tá? E aí os desvios são diversos, são os desvios de convenção da escrita, aqueles que dizem respeito à forma, à correção do seu texto, e aí entra a acentuação, a ortografia, o uso adequado do hífen, as letras maiúsculas e minúsculas, a separação silábica, ou o que a gente chama de translineação, quando você deixa uma parte da palavra numa linha e escreve o restante na outra, tá? Tem que ter cuidado com essa separação, isso também é contado. Os desvios gramaticais também entram na avaliação da competência 1, e aí é importante que você tenha cuidado com a regência dos verbos na sua frase, cuidado para não esquecer as preposições, cuidado para não colocar uma preposição diferente daquela que a regência do verbo exige, ter cuidado com a concordância também, com a pontuação, os paralelismos, o emprego de pronomes inadequados, a crase também entra aqui na análise dos desvios, também os desvios de escolha de registro também entram, por exemplo, se você usa palavras informais, típica da oralidade também, são deduzidas da sua nota, e uma outra que é o desvio de escolha vocabular. E nesses desvios entram aqueles desvios das escolhas das palavras. Se você, por exemplo, em vez de escrever coerção, escreve coesão, vai ser analisado aqui nesse desvio, e você acaba perdendo ponto. Tá? Na competência 2, vocês devem lembrar muito bem, é a proposta de redação, que é o tema e o tipo textual. Tá? São essas duas coisas que vocês devem ter cuidado, não fugir do tema, não tangenciar esse tema, não ficar circundando próximo a ele, e de repente escrever sobre uma coisa que não diz
respeito exatamente ao tema que foi proposto, e o texto dissertativo argumentativo em prosa, ter cuidado também para não misturar com outros tipos de texto, misturar com poesia, misturar com narração, misturar com texto injuntivo, que são aqueles textos em que você dá conselhos para as pessoas, nós não devemos fazer isso no meio da argumentação, por exemplo. Então, se você começa a dar ordens no texto, você caracteriza-o como um texto injuntivo, então tem que ter cuidado com esses limites do texto dissertativo argumentativo. A competência 3 é a argumentação, tá? E ela se relaciona bastante com a competência 2 também, e ao mesmo tempo com a competência 4, já que na competência 4 são analisados os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, que aqui entra a questão da coesão, especialmente dos operadores argumentativos, que são esses operadores que dizem para o leitor qual é o caminho que você deu para a sua argumentação. E, por último, a proposta de intervenção, né, que é aquela em que você sugere uma possível solução ou alguma medida que possa ser tomada para que aquele problema seja solucionado ou, pelo menos, minimizado. Tá? E essa proposta de intervenção obrigatoriamente deve respeitar os direitos humanos. Tá? Então, são os cuidados que você deve ter com a língua, com o tema, com o tipo textual, com a argumentação, com a escolha dos elementos de coesão e com a proposta de intervenção. São esses aspectos que vão ser analisados, tá, na sua redação, que vão ser corrigidos no seu texto. Dentre essas 5 competências, aquela que requer mais atenção é justamente a competência 1, porque nela são analisados todos os aspectos que você foi ensinado, todos os aspectos que você aprendeu na escola ao longo de sua formação escolar. Então, são aspectos próprios da gramática normativa que são analisados aqui, são coisas que você estudou ao longo da sua vida, tá? Da sua vida escolar. Então, é importante que você tenha os cuidados com as regras gramaticais, especialmente, com a escolha das palavras que você faz, com a escrita adequada dessas palavras, e usar aqueles mecanismos em caso você não souber como escrever uma palavra, usa um sinônimo, dentre outras coisas que você pode fazer, tá? Então, é isso que nós já vimos, nós estudamos tudo isso nas nossas aulas anteriores, nas nossas 6 aulas anteriores. Aí, agora nós vamos ver a análise dos textos, tá? Nós vamos analisar 3 textos que foram enviados, tá? E eu vou apontar alguns cuidados que é importante que você tenha no momento da escrita, tá? A preocupação que você deve ter no momento da escrita do seu texto, porque, às vezes, como você é o autor do texto, é muito fácil para você compreender o que você escreveu. Tá? Quando nós escrevemos o texto, quando nós estamos envolvidos com o texto, é muito fácil compreender aquilo que nós queríamos dizer com o texto. Então, às vezes, parece que está claro, tá? Para você que fez o texto está claro, mas para a pessoa que está lendo, essa clareza não é tão evidente. Então, é importante que você observe se realmente você colocou todos os aspectos que você acha importante no seu texto. Tá? Então, o primeiro texto eu dividi em 2 partes para não ficar muito cheio o slide, para ficar melhor para a gente observar as questões. Tá? Eu marquei alguns pontos, eu não saí marcando todas as inadequações, nem todas as coisas nos textos. Tá? Eu vou enviar às pessoas que mandaram os textos uma descrição detalhada, tá, do seu texto, apontando todos os pontos, todos os locais do texto em que você cometeu uma inadequação, o que você poderia substituir por outra expressão, por exemplo, tá, mas aqui nós vamos ver de uma forma mais geral. O primeiro texto, a primeira parte, diz assim:
Os artigos 138 e 139 notificam sobre calúnia e difamação. As fake news, notícias falsas, claramente vão contra tais artigos, principalmente na era tecnológica em que vivemos. Essas possuem grande influência de acordo com quem posta ou fala e onde se faz, com a capacidade de mudar o rumo de um país, por exemplo. O que nós podemos observar aqui? A primeira coisa, nós já vemos aqui na primeira linha do texto, em que nós vemos os artigos 138 e 139, tá? Aqui, evidentemente, é uma citação, tá? Nós poderíamos contar como repertório do candidato, no caso do Enem, do aluno, só que há um problema nessa citação, que é justamente não especificar de que se tratam esses artigos, de onde eles são artigos de quê? Da Constituição, do Código Civil, de qual lei a qual lei esses artigos pertencem. Então, aqui há esse problema, então acaba que não, a citação perdeu a sua razão de ser, porque nós não temos a identificação do local de onde elas foram retiradas, tá? Então, nós vemos aqui que há esse problema no texto, justamente nessa primeira parte, porque nós vemos que há essa falta, tá? Então, seria importante citar os artigos de quê? Os artigos 138 e 139 da Constituição Federal, do Código Civil, tá? De onde foi retirado. Então, é importante não esquecer de forma alguma de mencionar a que se referem os artigos ou as coisas que você cita no seu texto, tá? A forma de começar o texto, se não fosse esse pequeno problema, estaria muito boa, porque começou com uma citação. É uma forma ótima para começar o texto, tá? Enriquece bastante o texto, mas os cuidados, nesse caso, devem ser tomados em relação a isso, tá? Nós vemos aqui uma inadequação também. Eu tive o cuidado de digitar o texto exatamente da forma como foi escrito, tá? Alguns já mandaram digitados, outros enviaram manuscrito, tá? Então, aqueles que eu digitei da forma que foi escrito. Então, por exemplo, aqui nós vemos era com o acento, a palavra não tem acento, tá? Não tem nenhuma razão que explique usar o acento, já que seria uma palavra paroxítona, no caso terminado em A, e pela regra não é acentuado, tá? Então, temos que ter esses cuidados também com a acentuação, tá, no texto, e o restante até aqui, tudo bem. O texto, observem que esse parágrafo do texto tem 2 períodos, aliás, tem 3 períodos, né, que foi uma das coisas que mais eu mencionei nas aulas, a importância de o texto ter pelo menos 2 períodos, tá? O que seriam esses períodos? Tem uma frase, um ponto, e outra frase em sequência, tá? Então, pelo menos 2 períodos é importante que o seu parágrafo tenha. Os parágrafos que não têm 2 períodos no mínimo, eles são considerados parágrafos problemáticos ou insuficientes, porque você diz uma coisa inicialmente e a sua discussão não se aprofunda. Então, é importante que você faça isso no seu texto. Se você iniciou um parágrafo, continue explicando aquilo que você deu início, tá? Que, por exemplo, eu marquei com essas duas chaves aqui. A Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, disse: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Perfeito, aqui nós temos uma citação, tá? Muito, entre aspas, inclusive, o que nos faz pensar que a pessoa escreveu exatamente aquilo que foi dito pelo personagem, tá? Esse comentário prova a gravidade que as verdades possuem. A Alemanha nazista pregava que seu líder era sua salvação, o povo assim não detendo noção dos extermínios ocorridos. Aqui, se nós observarmos, seria possível criar, por exemplo, aqui
depois da palavra possuem, um outro período, dava para fazer um ponto aí, tá, e dar continuidade, melhoraria o parágrafo, e aí você poderia até discutir mais alguma coisa aqui nesse parágrafo. Então, aqui ele ficou bem pequeno, ficou em 4 linhas, no manuscrito ele tinha mais ou menos umas 5 linhas, tá? Então é importante ter esses cuidados e fazer no mínimo 2 períodos em cada parágrafo. Dando continuidade aqui na parte 2 do texto, tá? Nós observamos as mesmas questões, tá? Todos os parágrafos seguintes têm apenas um período, tá? É um período grande. Períodos grandes são, de certa forma, problemáticos, porque às vezes você corre o risco de se perder tanto na discussão da ideia, quanto na finalização desse período, e aí você é penalizado na competência 1, principalmente, tá? Porque você vai ter problema de sintaxe por não finalizar o texto, e se nós formos observar, eu não fiz nenhuma avaliação em relação à nota, mas o texto não sairia, nesse caso, o texto não sairia, se houvesse caso, para um período sem terminar, o texto não sairia de uma nota mediana, tá? Então, é importante observar o texto. O que o autor diz? A facilidade em falar qualquer coisa, principalmente em redes sociais, é mais elevada que o indicado. Se levarmos em conta propagandas eleitorais na internet, ser permitido. Vê-se a necessidade de fiscalização, pois uma fake news pode mudar o destino de uma eleição. Aqui seria a ideia do autor provavelmente seria apresentar um outro argumento, tá? Mas há várias coisas aqui que poderiam ser retiradas e melhor discutidos dentro do texto, tá? Nós vemos aqui a facilidade em falar qualquer coisa, essa marcação aqui não vamos desconsiderar. Em redes sociais, é mais elevada que o indicado. Você diz que o indicado, mas não diz o que é a que se refere esse indicado. Seria o quê? Seria uma estatística? Seria um dado de um estudo? O que seria esse indicado? Tá? E se levarmos em conta as propagandas eleitorais na internet, por exemplo, ser permitido, ver-se necessidade de fiscalização, tá? E aí nós já vemos fiscalização de quê? Possivelmente das fake news, porque é o que vem depois, tá? Mas é importante que o seu texto seja claro, tá? Diga exatamente aquilo que você quer dizer de uma forma clara, sem redundância e sem algumas expressões que, às vezes, em vez de ajudar o seu texto, dificultam a compreensão por parte do leitor, que no seu caso, quem está fazendo o Enem, o seu leitor é o avaliador, aliás, 2 avaliadores no mínimo, tá? Podendo chegar até 5 ou 6 pessoas que vão ler o seu texto, tá? Então, ter cuidado com isso. E, mais uma vez, um único período, tá? Nesse parágrafo. O último parágrafo diz o seguinte: de acordo com os argumentos apresentados, é nítida a importância da união entre Ministério da Justiça e plataformas digitais, proporcionando assim maior fiscalização e punição de disseminadores dessas desnotícias, sabendo diferenciar notícias falsas de liberdade de expressão. O que nós observamos aqui? Pela leitura, eu observei que é possível que esse trecho que eu marquei em vermelho aqui, a importância da união entre ministérios da Justiça e plataformas digitais, seria inicialmente uma tentativa de proposta de intervenção. Só que, em vez de ter caráter de proposta de intervenção, a frase apresentada, o período apresentado, tem o caráter mais de afirmação, tá? Não tem proposta de intervenção nesse caso, e, como se sabe, a ausência de proposta de intervenção, tá, faz com que o candidato tenha nota 0 na competência 5. Tá? Então, aqui não é possível identificar uma proposta de intervenção.
tá? Justamente por isso, há uma tentativa de proposta, eu acredito, tá? Quando diz a importância da união entre o Ministério da Justiça e plataformas digitais, aqui nós vemos o indício de que seria uma proposta de intervenção, mas ela não está posta dessa forma. Não há uma marcação para isso, tá? Então, por isso que eu disse na última aula em que nós discutimos sobre a competência 5, que é justamente a proposta de intervenção, eu falei da importância de você marcar essa proposta de intervenção, tá? Então, seria, se você mudasse, de acordo com os argumentos apresentados, é nítido, é importante que haja, você teria que mudar a estrutura desse texto, tá? Deve haver a união, se você marca com esses textos, esses termos, essas expressões, você consegue ter uma proposta de intervenção, deve haver a união entre o Ministério da Justiça e plataformas digitais para proporcionar maior fiscalização e punição de disseminadores dessas desnotícias, tá? Quando você diz deve haver a união para, você já demonstra que há uma proposta de intervenção aí, com os agentes, aí você teria pelo menos 3 aspectos, 3 dos elementos que são importantes para a proposta de intervenção, tá? Você teria os agentes, que no caso seria o Ministério da Justiça e as plataformas digitais, teria a ação em si, tá? E teria uma finalidade, tá? Que seria o efeito, no caso dessa proposta de intervenção, tá? E para proporcionar maior fiscalização e punição de disseminadores, tá? Isso aí enriqueceria demais e teria uma proposta de intervenção, tá? Você sairia de um 0 para uma nota bem melhor, tá? E principalmente porque sabendo diferenciar notícias falsas de liberdade de expressão, é possível considerar aqui como um detalhamento desse efeito que seria apresentado. Então, a única questão aqui é que era importante que houvesse a marcação da proposta de intervenção, tá? Então, deve haver união, em vez de dizer que é importante, falar da importância, dizer que é nítida a importância, tá? Porque se torna apenas uma afirmação. Então, é apenas a forma que seria marcando com o verbo e apresentando a finalidade. Tá? Uma outra coisa que eu marquei aqui foi a expressão desnotícias. Tá? Em alguns locais, em alguns sites, nós encontramos a tradução das desnotícias para o inglês como fake news, mas uma coisa que se deve observar é que essa expressão desnotícias é uma expressão típica de um site, tá? O site se chama Desimplopédia, que é um site humorístico, tá? E o objetivo dele, Desimplopédia, é satirizar a Wikipédia, e o objetivo dele não é divulgar fake news ou notícias falsas. O objetivo dele é justamente satirizar as notícias que são apresentadas na mídia de uma forma geral. Inclusive, esse texto, eles fazem referência nítida à notícia real e mostram a fonte, geralmente quando eles divulgam uma desnotícia, como eles mesmos chamam, eles apresentam a fonte, dizem de onde foi tirada, e o objetivo é causar humor, tá? Então, ter cuidado com algumas dessas expressões, porque às vezes elas não mostram exatamente o sentido que a expressão foi dada, que a expressão tem na proposta de texto, na proposta de redação, no tema da redação, tá? Que é o caso dessa expressão, que quando nós procuramos, se você for usar como termo de busca, você vai observar que vão aparecer infinitos textos sobre relacionados a esse site, que é o Desimplopédia. Inclusive, eles usam sempre essa expressão né, que tem caráter de negação, para todas as seções do texto do site, inclusive tem as despoesias, as desentrevistas, que são expressões próprias do texto dos textos que eles utilizam, tá? Então, só alguns cuidados, tá? O candidato, o aluno que escreveu, teve o cuidado, eu achei interessante que teve o cuidado de colocar entre aspas. Isso é importante quando você usa uma expressão que não é dicionarizada, é importante você mencionar,
colocar entre aspas, porque isso já é uma intenção, tá? Digamos, uma estratégia discursiva que demonstra a intenção do autor, tá? Ele já mostrou que ele não usou no sentido literal, mas usou em um outro sentido, tá? Isso é importante também, mas ter cuidado com quando se usa essas expressões, certo? Parabéns pelo texto, eu acredito que se o candidato melhorar alguns desses aspectos, se fizer isso para os próximos textos que escrever, com certeza, cada vez mais o texto vai melhorar, ok? Nós vamos para o segundo texto, tá? Que é o texto 2, eu nominei texto 1, texto 2, texto 3, tá? Para não mencionar os nomes dos autores, apenas usar como pretexto não como pretexto, mas como fonte, como base para análise, para nossa aula, para enriquecer a nossa aula de hoje, tá? Então, o texto 2, tá demorando um pouquinho a passagem do texto, tá? Mas o texto 2 segue a mesma, fez da forma como nós orientamos também, tá? Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que todos fizeram da forma como nós orientamos, que é justamente fazer o texto com 4 parágrafos, tá? E todos fizeram o texto com 4 parágrafos, isso é bem interessante, tá? Importante, e observaram isso. E o que diz o texto 2? Vamos lá na primeira parte. Como podemos ver no nosso dia a dia, as fake news são um assunto muito redundante na nossa sociedade brasileira. Muitas pessoas ouvem todos os dias essas palavras, mas sequer sabem do seu significado. Traduzindo do inglês para o português, fake news significa notícias falsas. Sabemos que essas notícias falsas são encontradas principalmente em redes sociais, mas podemos encontrar em jornais, revistas, etc. Os brasileiros estão a todo tempo ligados a essa rede de informações. A preferência pela leitura de informações na internet surgiu com a facilidade de compra de aparelhos celulares, que se tornou o primeiro aparelho para acessar a rede no Brasil, segundo o IBGE. Todavia, devido a esse fácil acesso a essa tecnologia, essas notícias falsas começam a levar um rumo desenfreado à desinformação. Esse texto aqui começa o texto com uma expressão que eu considero que não seja interessante para começar, que é justamente essas expressões, hoje em dia, atualmente, no dia a dia, nos dias atuais, essas expressões são expressões bastante clichês, tá? E é bom você, na hora de produzir o seu texto, evitar escrever essas construções, tá? E aqui, como podemos ver no nosso dia a dia, tá? Você traz, nesse caso, você traz o leitor para um conhecimento, tá? Para um suposto conhecimento que talvez não seja tão evidente, tá? Não seja tão visto, então essas expressões devem ser evitadas, tá? Poderia começar tranquilamente a partir de as fake news são um assunto muito redundante da nossa sociedade brasileira. Poderia ter começado já daí, tá? Desconsiderando o que foi dito antes, ficaria bem melhor, tá? Enriquece mais o seu texto, porque você começa com uma afirmação e você não usa nenhuma expressão clichê que pode empobrecer o seu texto, tá? Então, ter esses cuidados é importante. Então, poderia ter feito assim direto, aí as fake news são um assunto muito redundante na nossa sociedade, observar que muito pessoas ouvem o texto, esse texto já veio digitado, tá, dessa forma, eu só fiz o Ctrl+C, Ctrl+V, então, cuidado aqui, nós já vemos um erro de concordância, tá, quando nós temos no caso seria muitas pessoas ouvem, tá, que essa expressão inteira está com essa inadequação, tá? Então, ter cuidado com essas questões. A nossa língua, a língua portuguesa, não é econômica nesses quesitos. A marcação de plural deve ser feita em todas as palavras, concordando com
sujeito e os complementos todos devem concordar da frase, e o plural deve ser marcado em todos, não é como em outras línguas que se marca o plural apenas em uma palavra, você já compreende que está tudo no plural. No português tem que haver essa marcação, tá? No caso aqui, por exemplo, a palavra muito, está faltando a marcação de plural e a marcação de gênero, então seria muitas pessoas, tá? Ouvem, o verbo também precisa da marcação de número, que seria o caso do plural, então há esse problema aqui no texto, ter esses cuidados com o texto, tá? Porque entra nas questões de concordância do seu texto e entram como desvios gramaticais no seu texto, então observar muito bem todos os dias essas palavras, e continuando aqui, mas sequer sabem, no caso, o verbo saber, concorda com pessoas, então não deveria ser no singular, deveria ser no plural, então também ter esses cuidados no texto, tá? Essa conceituação aqui, traduzindo do inglês para o português, fake news significa notícias falsas, ficou uma frase que apenas cortou o texto e acaba não introduzindo nenhuma informação além do que já foi mencionado. Poderia ter usado logo lá no início as fake news, notícias falsas, ou no caso, notícias falsas, poderia ter usado como aposto, por exemplo. Nesse mesmo parágrafo, faltou uma palavra, o em, tá? Tem que ter cuidado com aquelas palavrinhas que faltam, por menor que seja a palavra, ela tem significado dentro do texto e precisa ser mencionado. No caso, podemos encontrar em jornais, revistas e etc. Aqui eu nem colocaria etc. Podemos encontrar em jornais e revistas, tá? Poderia ser assim. Outra questão aqui é um problema na pontuação, tá? Foi usada uma vírgula no lugar de um ponto, entende-se que é um ponto, já que o artigo aqui aparece em maiúsculo, então, com certeza haveria um ponto aqui, e realmente esse ponto acabou fazendo falta ali no texto, tá? Porque eu não tenho como fazer a leitura adequada e compreender exatamente com a vírgula posicionada ali. Então, os brasileiros estão a todo tempo ligados a essa rede de informações. Ponto. Tá? A preferência pela leitura de informações na internet surgiu com a facilidade de compra de aparelhos celulares, que se tornou o primeiro aparelho para acessar a rede no Brasil, segundo o IBGE. Todavia, segundo esse fácil acesso a essa tecnologia, essas notícias falsas começam a levar também, aqui mais um problema na convenção da escrita, um rumo desenfreado à desinformação. Tá? Nós vemos aqui, nesse segundo período do texto, um indício de argumentação, mas esse parágrafo acabou ficando bem mais expositivo do que argumentativo. Tá? E é importante que o texto seja prioritariamente argumentativo, e aqui há mais exposição que argumentação. Quando você apresenta um fato, ele deve ser usado em favor da sua argumentação. Observa que a própria construção, o primeiro período é bem maior que o restante, que o outro, né, que o segundo, onde nós vemos o indício de argumentação. Então, é importante ter esses cuidados no texto, não fazer muita exposição e discutir mesmo, apresentar qual é o ponto de vista, qual é o problema que é apresentado ali, qual é o problema dos brasileiros usarem muito a internet de forma desenfreada para apresentar, fazer a disseminação de fake news, por exemplo, tá? Poderia melhorar o texto com essa construção, tá? Fazer essas observações no seu texto. A parte 2 do texto segue uma linha parecida, tá? Aos parágrafos maiores aqui, nós vemos já o indício de uma proposta de intervenção, quando apresenta a expressão que realmente mostra que ali a pessoa teve a intenção de fazer uma proposta de intervenção, tá? Observem aqui que o texto diz o seguinte:
com essa desinformação leva a várias consequências reais, prejuízo financeiro, injúria, difamação de pessoas. Há um caso que foi bem conhecido da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, que morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores de Guarujá, no litoral de São Paulo, em 2014. A revolta dos moradores foi em virtude de informações publicadas em uma rede social, como um retrato falado de uma possível sequestradora de crianças para rituais de magia negra. A dona de casa foi confundida com a criminosa e acabou linchada por moradores. Observem aqui que eu falei bastante sobre isso nas aulas, que é usar a narração como a proposta de argumentação, como a recurso argumentativo. Tá? Se você faz isso, você deve ter o cuidado de retornar à sua argumentação. Tá? Veja, com essa desinformação, aqui também tem uma expressão a mais, tá? Essa desinformação, o texto deveria começar dali, leva a várias consequências reais, tá? Como, em vez de usar a vírgula, poderia usar os dois pontos, prejuízo financeiro, injúria, que faltou acento, difamação de pessoas. E aí já vai para narração, e o restante do parágrafo inteiro é a narração, o relato do caso da dona de casa Maria Fabiana de Jesus. Tá? Então, poderia reduzir essa narração e discutir, falar sobre o problema que isso causou, tá? Causou a vida os prejuízos causados à vida dessa pessoa, tá? Voltando a argumentar e não apenas a relatar o fato acontecido. Então, aqui há um problema na argumentação também, tá? Quando diz leva a várias consequências, o que essas consequências trazem, tá? Para a sociedade, para o sujeito, para a comunidade de uma forma geral, tá? Então, narrar demais, eu sempre mencionei isso, você narrar muito num parágrafo pode prejudicar o seu texto, e é importante ter cuidado com essas narrações, porque o que pode acontecer é você se perder narrando e conta a história inteira e não volta para a argumentação, e o texto é argumentativo e não narrativo. Aqui nós observamos que há uma mistura, pelo menos esse parágrafo é um parágrafo que eu poderia dizer que é híbrido, porque ele apresenta aspectos do texto argumentativo, mas o narrativo acabou predominando por todo ele. O último parágrafo, que seria a conclusão e a proposta de intervenção. Para evitar a desinformação das fake news, é importante ressaltar a educação digital e o esforço da população para detectá-las e evitar que seja passada adiante. É dever do governo federal promover a criação de disque denúncia especializado para receber as notificações de casos de notícias falsas, investigar e punir quando necessário. Aqui nós vemos que há o indício de uma proposta, mesmo que eles para evitar a desinformação. É importante ressaltar a educação digital. Aqui faltou um agente. Nós vemos que há uma proposta para tentar solucionar o problema, mas aqui nós não vemos o agente. Há duas propostas aqui, mas o agente só aparece na segunda. De fato, eu acredito, o avaliador não vai considerar as duas, ele vai avaliar a mais completa, tá? Isso é um fator positivo na avaliação, mas tenha cuidado, em vez de fazer duas, uma incompleta e outra mais completa, faz uma totalmente completa, já com todos os aspectos que uma boa proposta de intervenção deve ter. É menos esforço e é mais lucrativo, tá? Então, é melhor ter esses cuidados em fazer dessa forma. Usa todos os aspectos do texto da proposta de intervenção e evita dividir a proposta, uma proposta razoável, uma proposta um pouco melhor, e você acaba não completando, tá? Uma coisa que eu senti falta no texto foi justamente a questão da conclusão mesmo no texto, tá? É importante você marcar que aqui é a conclusão do seu texto, senão dá a impressão que é como se fosse um outro quadrado, por exemplo, tá? Então, sendo assim, menciona coisas que dão a entender para o seu leitor que ali é a sua conclusão, tá? Sendo assim, para evitar desinformação, tá? Usa
operadores argumentativos, os elementos de coesão aqui para enriquecer, para marcar as partes do seu texto. Não é cair em lugar comum marcar as partes do seu texto, não. Aliás, é até importante você marcar que aqui você ia concluir o seu texto, ok? Então, são coisas que devem ser consideradas dentro do texto e são bastante relevantes para a sua avaliação. O que a gente quer com o texto, o que se espera de um texto quando se escreve no Enem, é justamente que você tenha uma nota boa nele. Então, texto 3, parte 1, aliás, aqui seria a parte 2. Tá? Esse texto é um texto bem interessante, que ele tem algumas questões que nós devemos observar, tá? No momento mesmo da escrita, quando nós estamos escrevendo, esse texto que vocês escreveram é um texto que não segue a mesma situação do Enem, não é um texto que você recebeu o tema na hora, sentou e escreveu, é um texto que você teve tempo para pesquisar, para escrever, é até o que eu disse, para você pesquisar mesmo, tá? Mas uma coisa é importante quando você pesquisa para escrever. Quando você pesquisa para escrever, os dados que você coleta, as informações que você obtém, elas devem ser interpretadas, tá? Evite, de toda forma, reescrever aquilo que a fonte da pesquisa apontou para você. Tá? Então, você não deve reescrever se você pesquisou o que era fake news, como elas são disseminadas. É importante que você interprete aquelas informações, porque na hora que você vai escrever o texto, você não tem como pesquisar. Então, o que você vai fazer? Você vai interpretar os dados que você já tem. Então, é importante que nesse momento em que você pesquisa para escrever, você já tenha esse cuidado de interpretar as informações que foram coletadas e não simplesmente transcrevê-la para o seu texto. Tá? Então, o texto diz o seguinte: fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa ou grupo. Embora a Constituição Federal, promulgada em 1988, assegure a inviolabilidade do direito à segurança, à propriedade, à intimidade e vida privada, percebe-se que não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito à divulgação de fake news no Brasil. Mesmo que combatido, a difusão de fake news ainda traz grandes impactos na sociedade e precisa ser controlada. Tá? O que nós observamos aqui? A forma como o texto foi iniciado é uma forma ótima, tá? Que é justamente uma definição. Tá? Fake news são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Excelente essa forma, tá? Tendo o cuidado que eu falei para vocês. Quando eu coleto, quando eu pesquiso alguma coisa, eu devo, de toda forma, tentar interpretar e não transcrever da forma como está na fonte da pesquisa. Esse tipo de texto também dá continuidade, retoma a informação inicial, isso é muito bom. Tá? O cuidado também com a correção do texto é observado aqui, tá? Não, pelo menos nesse trecho, não faltou nada, não há nada a ser observado, exceto aqui no último período, em que nós vemos que há um problema de concordância, tá? Mesmo que combatido, aqui nós vemos que esse verbo se refere à difusão, então, se refere à difusão, é feminino, então, em vez de combatido, deveria ser combatida, mesmo que combatida. A difusão de fake news ainda traz grandes impactos na sociedade. Isso acontece muitas vezes quando nós usamos a ordem indireta, né? Trazemos um termo que deveria vir depois, trazemos para frente, às vezes há dificuldade de fazer a devida concordância. Então,
Se houver essas dúvidas, é importante que você deixe o texto na ordem direta, o sujeito, o predicado e os complementos ali, para que não haja dificuldade na hora de fazer a devida concordância. Continuando, nós vemos aqui, eu marquei em vermelho justamente um operador argumentativo que foi usado e deu ao texto esse ar bem, esse caráter mais argumentativo mesmo, que o texto requer. Diz em primeira análise, vale ressaltar que as informações corretas podem trazer impactos em várias áreas, como a da saúde. Como exemplo, nota-se que durante a pandemia do novo coronavírus, a Organização das Nações Unidas se mobilizou para combater as notícias falsas sobre o vírus e a doença que ele transmite, a Covid-19, que iam desde possíveis curas encontradas, como também chás que prevenissem do vírus. Dessa maneira, percebe-se que as fake news podem prejudicar todo o sistema sanitário. Tá? Então, ela apresentou uma primeira análise, um dado, nesse caso, um dado bem atual, que é justamente o dado que a ONU apresentou no período da pandemia, tá? Que foi uma informação bem atual, que isso é importante e é interessante para um texto dissertativo argumentativo, que apresentou dados relevantes, citou um exemplo e deu o caráter mais argumentativo, nesse caso, para esse parágrafo, ok? O texto está muito bom, é um texto que tem uma correção, claro, há algumas inadequações que devem ser corrigidas para os próximos textos, mas é um texto que está bom. Paralelo a isso, observa-se que em sua maioria, continuando a leitura, paralelo a isso, observa-se que em sua maioria os boatos são produzidos via internet, uma vez que é uma das principais ferramentas da contemporaneidade, acarretando assim a proliferação desenfreada de mentiras. Segundo pesquisa do Ibope Conecta, Instituto Brasileiro, a Opinião Pública e Estatística, não seria necessário colocar, nesse caso, o significado da sigla, já que é bastante conhecido. Tá? Em seu censo de 2018 no Brasil, 9 em cada 10 usuários da internet, eu acredito que não foi o censo, mas deve ter sido uma pesquisa, né? 9 em cada 10 usuários da internet já receberam notícias falsas, sendo o Facebook e o WhatsApp as redes sociais em que mais se lê o fake news. Com isso, confirma-se que, além de vigente, a disseminação desse tipo de notícia é ativa e aliada à internet como mecanismo, traz danos de desinformação. Tá? Aqui, como eu disse, há algumas inadequações, algumas formas de dizer que poderiam ser ditas, textos que poderiam ser ditos de outra forma, expressões que poderiam ser ditas de outra forma. Aqui nós vemos uma inadequação da crase, que está diante de um pronome, tá? Um pronome indefinido, masculino, eu não devo usar crase, tá? Nem diante de palavras masculinas e nem diante desse pronome, então há aqui uma inadequação. Outra inadequação que eu observei aqui na terceira linha, tá, desse primeiro parágrafo, se você colocou uma vírgula depois do assim, observa que provavelmente você vai precisar de uma vírgula antes desse assim, tá? Então, o assim, nesse caso, deve vir entre vírgulas, tá, obrigatoriamente. Então, se você colocou uma depois, deveria ter uma antes dele, tá? O Ibope, o próprio nome diz, Instituto Brasileiro de Opinião Pública, o escritor colocou aqui, então, no caso, não seria o censo, mas seria uma pesquisa, né? Então, aqui também, cuidado com essas coisas, que às vezes nós usamos algo para enriquecer, mas nós temos que ter certeza se estamos usando, ou se estamos usando o termo certo para cada instituição, tá? Ter cuidado com essas expressões que também acabam, muitas vezes, prejudicando em vez de ajudar. Mas o texto tem citações, demonstra um bom repertório, tá? Cita alguns exemplos que enriquecem bastante o texto, tá? Mas
tomar cuidado com aquilo que você vai dizer. Por exemplo, acontece muito na proposta de intervenção, você dá uma atribuição a um órgão que não tem aquela atribuição, por exemplo, dizer que o Ministério da Justiça deve criar leis, por exemplo, isso não é atribuição desse órgão, não é o caso aqui, tá? Nós vamos ler aqui. O último parágrafo diz assim: desse modo, perfeito, marcou a conclusão, verifica-se que, além de corrente, as fake news geram enormes consequências na população brasileira, no caso, consequências para a população brasileira. Assim, torna-se imperativo que o governo, através do Ministério Público Federal, crie políticas públicas que reduzam a prática e a disseminação de fake news, para que os brasileiros conscientizem-se e consigam distinguir a falsa notícia da verídica. Ademais, é imprescindível a ajuda de outros órgãos brasileiros na construção da conscientização unívoca. Assim, essa prática deplorável poderá ser extinguida e, finalmente, a Constituição Federal será acatada. Tá? Esse parágrafo está muito bom, tá? Primeiro porque é a conclusão do texto e o autor marcou aqui a entrada dessa conclusão. Com isso, ele enriquece lá a sua competência 4, porque ele usa mecanismos de coesão aqui, desse modo, assim, ademais, tá? Claro que não é a quantidade que vai ser levada em conta no momento da avaliação, e sim a qualidade desses usos, se você usou adequadamente, que é o caso aqui, foram usados adequadamente, mas enriquece bastante, é um indício de que aqui haveria uma excelente nota na competência 4, tá? O aluno que fez essa redação faz isso em todos os parágrafos, usa com bastante propriedade os elementos de coesão, claro que há ainda algumas inadequações, mas está muito bom. Tá? Aqui nós vemos a proposta de intervenção, que foi marcada, tá? É importante marcar, é mais fácil para o avaliador não cometer erro ali na avaliação do seu texto, porque você marcou a proposta de intervenção, e se você marca essa proposta de intervenção, ele já sabe que ali existe uma proposta, então o trabalho dele vai ser apenas contar os elementos que devem conter a proposta de intervenção e verificar se colocou todos. Então, aqui nós observamos que há o agente, tá, no governo, através do Ministério Público Federal, tá, crie políticas públicas, aqui nós vemos a ação que deve ser feita, que reduzam a prática e a disseminação de fake news. Aqui nós vemos o detalhamento da ação. Vocês devem lembrar que o detalhamento é um dos aspectos que são contados para a avaliação da redação, da proposta de intervenção, e nesse caso, aqui nós vemos que ele detalhou o quê? A ação em si. Então, esse detalhamento pode ser em relação a qualquer um dos elementos anteriores, e aqui nós vemos um detalhamento da ação, porque a ação é criar políticas públicas, e o que essas políticas públicas fazem? Reduzam a prática de disseminação de fake news, tá? E aqui nós vemos o efeito para que os brasileiros conscientizem-se e consigam distinguir a falsa notícia. Essa proposta de intervenção está muito boa, pelo menos a maioria dos elementos aparecem aqui. E o fato de ter uma proposta de intervenção, aqui nós vemos, ademais, é imprescindível a ajuda de outros órgãos brasileiros, é uma outra proposta de intervenção, mas certamente a que será contada para fins de nota não vai ser essa que é incompleta, vai ser a mais completa que vai ser avaliada. É por isso que eu digo, não precisa fazer várias propostas, é importante fazer uma que seja completa, que tenha todos esses elementos, tá? Essa daqui, provavelmente, para efeito de nota, não vai ser considerada, porque ela é incompleta, tá? Tem outros órgãos, mas não tem os outros elementos, o meio, o efeito e o detalhamento não aparecem aí, tá? E a conclusão do parágrafo aqui, assim, essa prática deplorável poderá ser extinguida e, finalmente, a Constituição Federal será acatada. Uma coisa importante é que essa Constituição Federal, que aparece aqui na conclusão, ela foi citada já nos parágrafos anteriores. Então, isso arremata o texto, tá? É importante o seu texto ser arrematado,
tá? Claro, há algumas coisas que precisam ser melhoradas, sempre há alguma coisa que precisa ser melhorada, o próprio Enem não avalia a perfeição no texto, tanto é que em todas as competências, mesmo a nota máxima, ainda é possível observar alguma inadequação, tá? Na competência 1, não é o texto perfeito, totalmente sem erros, que tira a nota máxima, na competência 2, da mesma forma, e assim no restante do texto, no restante das competências. O que deve haver aqui é a forma mais adequada possível, é isso que vai ser avaliado, tá? Então, esse texto é um texto bom, tá? Porque ele tem esses aspectos, ele tem esse caráter dissertativo, argumentativo, demonstra repertório sociocultural, tá? Tem várias citações, enriqueceu a argumentação, tem proposta de intervenção, utiliza diversos mecanismos de coesão, diversos elementos de coesão, tá? E arremata o seu texto com algo que ele citou antes, e isso é importante para o seu texto, porque fica um texto arrematado, tá? É a mesma história da costura, se você faz uma costura e não arremata, ela se desfaz, o texto da mesma forma. Se você não arremata o seu texto, ele fica sentindo falta de alguma coisa e não se torna um texto tão bom, esse texto foi arrematado. Ok? Para arrematar essa parte final do texto, nós vamos apenas retomar algumas coisinhas que devem ter no texto, nos textos, tá? Para que vocês continuem treinando, tá? Melhorando os textos cada vez mais. Ninguém vai melhorar o texto a partir da escrita de um único, tá? Escrevi agora eu vou escrever bem sempre. Não, sempre há o que melhorar, e o importante é que você treine constantemente. Crie uma meta, estabeleça uma meta de escrita semanal, tá? Toda semana escreve pelo menos um texto, tá? Para você ir se habituando com a forma de escrita e vai guardando. É bom até escrever no caderno, porque você consegue ver o seu progresso, consegue ver se você progrediu ou se seus textos estão iguais. Conforme você vai escrevendo, você consegue verificar o seu texto. É só observar aqueles textos que você escreve há muito tempo e que depois você olha, vê de novo, você pensa, eu escrevi isso, né? Como foi que eu escrevi isso? Então, nós mesmos temos, com o tempo, a condição de verificar se nós melhoramos ou não no nosso texto. Então, é importante que você escreva com bastante atenção, sempre corrige, já que você tem tempo em casa, né, não é no Enem que você tem o tempo limitado, então aproveite esse momento para treinar. E uma coisa que é importante é você fazer um projeto de texto, tá? Tudo que você vai fazer, você tem que se planejar. Então, o texto do Enem, da mesma forma, tá? Gasta pelo menos 5 minutos para fazer o seu projeto de texto. O que você vai fazer nesse projeto de texto? Vai definir o que você vai falar, quais são os argumentos que você vai defender, o que é que você vai falar sobre cada um desses argumentos. Então, cita os seus 2 argumentos e vá ver como é que aquele problema pode ser solucionado, pensa por que aquele problema é um problema e como ele deve ser solucionado. Então, tenha esses cuidados, observem esses cuidados na escolha do seu texto, dos seus argumentos, tá? E planejem, treinem tudo isso. A ideia na construção do texto é treinar, tá? Treina todos os dias, se possível, se não, estabelece uma meta e cumpre essa sua meta, tá? Nós, às vezes, não cumprimos aquilo que nós propomos, mas para você escrever bem, é necessário que você estabeleça uma meta e procure cumpri-la para que você melhore cada vez mais, tá? Então, como eu falei no início, na competência 1, eu vou revisar novamente esses aspectos das competências apenas para fixar melhor, tá? Para que vocês consigam escrever cada vez mais. Eu tenho certeza que os próximos textos que forem escritos serão melhores ainda do que esses que vocês escreveram agora, tá? O que é analisado na competência 1 é justamente a estrutura sintática, tá? São os cuidados que nós devemos ter na escrita,
cuidado com a finalização do período. Às vezes, na hora da escrita, nós começamos e não terminamos a ideia. Isso é avaliado na competência 1. Verifique se você começou e se você finalizou a sua ideia. Verifique se o seu parágrafo não é um parágrafo que está ali apenas cortando o restante do seu texto, ou se um período, uma frase no seu texto não está apenas cortando o seu parágrafo. Tenham esses cuidados. Tá? Cuidado em repetições, e repetir várias vezes a mesma expressão dentro de um parágrafo. Tá? Eu ia marcar, acabei esquecendo de marcar, mas um texto repetiu 3 vezes a mesma palavra em um parágrafo. 3 vezes já é muito no texto inteiro, imagine em um único parágrafo. Né? Evite repetir essas palavras e ter cuidado com esses desvios. Tá? Os desvios são analisados no texto. O texto que tira 200 na competência 1 não é o texto sem nenhum erro, tá? São considerados ainda, não tenho certeza, não, se não me falha a memória, 2 desvios, tá? Não mais que isso. Tá? E aí entram todas aquelas questões de acentuação, ortografia, hífen, maiúscula e minúscula, separação silábica, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes, entracrase, a escolha das palavras que você vai usar, ter cuidado com as palavras imprecisas. Se vocês observarem, na competência 1 é cobrada a gramática inteira. Né? Tudo que você estudou ao longo da sua vida escolar vai ser cobrado de você aí nessa competência 1. Então, tenha cuidado com a forma como você escreve, vai treinando, verifica se está correta a escrita das palavras que você utiliza. Se você tem dúvidas, aproveita que você tem tempo em casa, que você pode pesquisar, ou olhe num dicionário a escrita correta, pesquise e faça uma listagem de palavras aí que você pode usar no seu texto. Tá? Outra questão é o tipo textual e o tema. Tá? Você deve considerar o que é analisado na competência 2, aqui no caso o tipo textual e o tema, a tipologia textual e o tema é da competência 2, e aqui o que se destaca muito na competência 2 é o repertório sociocultural produtivo, que é aquele que tira entre 4 e 5, tá? É o que tem um repertório sociocultural produtivo. Se você tem repertório sociocultural e ele não é legitimado, ou ele não está de acordo com os conhecimentos, com as diversas áreas de conhecimento, eles não são considerados repertórios legítimos, tá? Então, temos que escrever repertórios legitimados. E o que são isso? O que isso, aqui isso corresponde? Tá? Nós vemos aqui, primeiro, você pode usar conceitos, você pode usar definições adequadas, corretas, tá? Você não precisa definir ou apresentar um conceito da forma como ele está no livro, mas da forma correta. É importante que esteja da forma correta, tá? Você não precisa decorar o conceito, mas apresentá-lo da forma adequada. O que você pode usar como repertório? Informações, citações, fatos ou referências de diversas áreas do conhecimento. Tá, e aí você pode usar fatos ou períodos históricos reconhecidos, uma era, um exemplo, uma guerra, por exemplo, fazer referência a nomes de autores, e aí esses autores podem ser filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, esculturas, músicas, e etc. Tá? Vejam, é bem amplo o leque de opções que você tem para enriquecer o seu repertório sociocultural, tá? Vários desses vocês podem usar. Pode usar livro, peça de teatro, os filmes, as séries que você assiste. Pode usar um fato, um personagem, um acontecimento, um tema que é discutido na série, no filme, ou na obra, ou numa peça de teatro. Você pode usar para enriquecer o seu texto. Referência a áreas do conhecimento, os seus profissionais, e aí você pensa na área da sociologia, cita os sociólogos, da filosofia, os filósofos, da literatura, você tem os escritores, poetas, autores.
Da educação, você tem os educadores, da medicina, os médicos, da linguística, os linguistas e etc., apenas com o cuidado de não citar erroneamente. Por exemplo, você vai dizer que é um filósofo e no fim não é um filósofo, é um sociólogo. Se você não sabe exatamente a que área de conhecimento pertence aquele estudioso, cita o nome dele, se for conhecido, tá? Aí você não vai ter problema, porque os demais saberão a que se refere, tá? Então, só tenham esses cuidados e citem conhecimentos autênticos, coisas que sejam comprovadas, não inventem nomes de pessoas nem frases para elas, não confundam o que um filósofo disse com o outro, por isso que é importante você ter certeza de que foi realmente aquela pessoa que disse. Se tem dúvida, é melhor não citar, tá? Porque o efeito de não ter e de haver uma citação errônea é basicamente o mesmo, tá? Você não vai ter a nota que você almeja, ainda corre o risco de reduzir. Então, se não tem certeza, não cita. A referência a estudos ou pesquisas se fez, aqui entram aqueles dados estatísticos, resultados de pesquisas, de estudos diversos, de diversas áreas de conhecimento, referência a personalidades, a celebridades, figuras, personagens, desde que sejam conhecidos, tá? Não adianta você citar o nome de um personagem que está num livro que quase ninguém conhece, num livro que só você leu, ou que poucas pessoas leram. Cite alguém que seja conhecido de todos, tá? Referência também a meios de comunicação conhecidos, como as redes sociais. Você pode citar as redes sociais, a mídia, pode citar os jornais, e aí vocês têm um grupo de exemplos que vocês podem citar: o Globo, Revista Veja, Rede Globo, Folha de São Paulo. Você pode citar dessa forma, conforme visto no jornal O Globo, e marquem, tá? De acordo com, conforme com, tenho esses cuidados, segundo fulano de tal, tá? Tenho esses cuidados no momento da escrita, tá? São coisas que vocês podem fazer que enriquecem bastante o seu texto. O outro aspecto é justamente o que é tratado, o que é cobrado na competência 3, tá? Na competência 2, o repertório sociocultural é o que vai dar o diferencial entre uma boa nota e uma nota não tão boa. Tá? Aqui na argumentação, que é da competência 3, o que vai te fazer ter uma nota boa é justamente ter a preocupação com o seu projeto de texto, porque é aqui que você vai argumentar. Então você deve ter o cuidado em selecionar os seus argumentos. Não seleciona um monte de argumentos, porque você não vai dar conta de discutir, e se os argumentos são só mencionados, eles não são contados para fins de avaliação, e o seu texto acaba não sendo dissertativo argumentativo, acaba sendo mais expositivo, porque você vai citando, expondo uma lista de coisas que não se aprofunda em nada, tá? Então, aqui, o que você deve ter cuidado é com o projeto de texto para organizar a sua argumentação, tá? O projeto de texto é um planejamento prévio à escrita da redação, que se mostra subjacente ao texto final, tá? Ele se mostra anterior ao seu texto final. É um esquema que se deixa perceber pela organização dos argumentos presentes no texto. Se você tem argumentos bem selecionados, se esses argumentos são bem discutidos, demonstra que você fez o seu projeto de texto, ou pelo menos você pensou nele. E existem, segundo conforme está no manual de correção e no texto também do Antônio Carlos Xavier, que é um texto bem básico, é um livrinho bem básico sobre a elaboração do texto dissertativo argumentativo, tá? Esse projeto de texto pode seguir alguns procedimentos, tá? Eu tenho alguns exemplos, não há uma ordem, nenhuma obrigatoriedade em seguir esses procedimentos, tá? Que é o primeiro, esse é imprescindível, você deve fazer isso, que é ler e interpretar o tema com atenção, tá? Ter cuidado quando você escreve, para você não escrever uma coisa achando que é outra, ou não tangenciar o tema. O que seria tangenciar o tema? Vamos pensar, por exemplo, você vai falar sobre xenofobia, e você fala sobre preconceito, alguma coisa relacionada
de uma maneira mais ampla. Então, aí você acaba não adentrando no tema totalmente. Então, ter esses cuidados com a escrita do texto, com a escrita do tema, tá? Checar e aproveitar as informações de apoio veiculadas. Tá? Isso você vai, enquanto você está testando, você pode checar se as informações que você citou, as citações que você fez estão corretas, identificar e determinar as possibilidades de análise do tema. O que seria isso? A partir de que viés eu posso analisar esse tema, esse argumento? Tá? É pensar o caminho que você vai seguir nesse argumento. A optar por uma via de análise, tá? Eu vou analisar a partir de que princípio, eu vou seguir que linha, a retomar informações disponíveis, já devidamente interpretadas. Isso aqui, eu mencionei, acho que no texto 3, né, que ele retomou na conclusão os dados que foram analisados. Isso tornou a argumentação dele bastante eficiente e enriqueceu também a própria estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá, que demonstrou que havia um início, um meio e um fim para o seu texto. Estabeleceu o ponto de vista que será adotado, você vai ser contra ou a favor de alguma coisa, elaborar hipóteses que sejam favoráveis à tese defendida, tá? Pensar por que tal fato ocorre daquela forma, tá? É pensar nos porquês, por que aquilo acontece daquele jeito e não de outro. Quando você pensa assim, você levanta determinadas hipóteses. E aí você esboça no papel esses argumentos que vêm à sua mente, para depois iniciar a escrita do rascunho de acordo com a sequência que você estabeleceu. Tá? Argumento 1, lembrando que eu falei nas aulas anteriores, o primeiro argumento é sempre o mais fraco e o último é sempre o mais forte, tá? Organizem sempre dessa forma, é melhor na organização do texto e enriquece bastante o texto que você escreve. O outro elemento que é cobrado, a coesão, que é da competência 4, é justamente a coesão, ela tem duas formas de aparecer no texto, ela aparece intraparágrafos, tá, que é dentro do próprio parágrafo, quando você escreve uma frase e você dá continuidade àquela frase, usando um elemento argumentativo, você tem a coesão intraparágrafo, que é dentro dos parágrafos, e você tem a interpretação interparágrafos, que é quando você liga um parágrafo ao outro, tá? Quando você diz em primeira análise acontece isso, num parágrafo e no outro você diz além disso ocorre isso e isso, você está ligando um parágrafo ao outro, tá? Isso é importante você ter esse cuidado, não é simplesmente ligar um parágrafo no outro, você precisa ligar o parágrafo internamente e depois ligar o parágrafo externamente, tá? Um com o outro. E isso leva ao ponto mais importante dessa coesão, que é justamente os operadores argumentativos, tá? Nós já vimos na aula 4 os operadores argumentativos, quando nós tratamos da competência 4, tá, que são importantes para dar o viés da sua argumentação, e aí ter cuidado com a repetição de elementos coesivos, tá? Escreve, faz uma listinha de quais vocês podem usar, com quais sentidos, tá? Nas aulas eu apresentei vários que vocês podem usar, e cuidado com o uso inadequado, que é justamente essa repetição, e esse uso inadequado que vai fazer com que você tenha a sua nota reduzida, tá? Porque quando você repete muito os elementos coesivos, demonstra que o seu repertório não é tão variado, tá? E se você usa inadequadamente, você dá a entender que você não tem conhecimento dos usos daqueles elementos de coesão. Então, o que você deve fazer é cuidado com a repetição e cuidado com a inadequação, porque é a inadequação que diminui sua nota e a repetição, que mostra que você não tem um repertório tão variado de elementos coesivos. Há uma citação aqui, que é justamente do manual de correção, que, como eu já disse, foi liberado pelo INEP para a comunidade, para os alunos em especial que vão fazer ENEM este ano. Há inúmeras formas de se realizar a coesão, mas serão valorizadas aquelas que dizem respeito ao funcionamento do texto de tipologia dissertativo-argumentativa, notadamente
os operadores argumentativos. Então, são eles que vocês devem usar nos seus textos. Tá? Por fim, a proposta de intervenção, que é a última competência e é o que te dá 200, a presença ou a ausência dela te dá 200 ou te tira esses 200, tá? Claro que tem a questão dos elementos que deve ter, tá? Se você tem uma proposta de intervenção, você tem pelo menos mais 40 pontos, tá? É o mínimo que você tem só pelo fato de ter uma proposta de intervenção. É isso, a primeira coisa que o avaliador vai fazer quando analisar o seu texto, avaliar o seu texto, é justamente observar. Tem proposta? Tem proposta. Então, o mínimo que ele vai te dar é 40, e aí ele já vai observar a qualidade da sua proposta. E a qualidade da sua proposta é definida pela contagem desses elementos que vocês estão observando aí na tela. Tá? A contagem desses elementos, a presença deles, é que vai te dar a sua nota máxima na competência 5. E o que deve ter, nós vimos, discutimos bastante quando nós abordamos a competência 5, que é justamente a ação, que é o que vai ser feito, o agente, que é quem vai fazer, o meio, que é o como isso vai ser feito, por meio de que isso vai ser feito, o efeito que isso vai causar, tá? Vai ser feito para quê, tá? Quando nós pensamos em efeito, nós vamos pensar na finalidade dessa proposta de intervenção. Quando você tem uma finalidade, você marca, você usa o marcador para isso, tá? Para isso, quando você diz que é para isso, com o fim disso, você marca a finalidade, tá? É importante você fazer isso. A própria proposta de intervenção é importante que você marque, é imperativo, é necessário, deve-se fazer, tá? Ter esses cuidados de marcar no seu texto, e para que o avaliador já observe que está ali, claro que ele vai procurar de toda forma, com todo cuidado, tá? Ele vai fazer uma análise bem detalhada dessa proposta, mas é bom você marcar. E, por fim, um detalhamento, tá? Além do que você já disse, além da ação, além do agente, além do meio, além do efeito, o que mais você pode acrescentar a essa proposta de intervenção, tá? E aí você não vai se preocupar, eu vou detalhar todos os elementos, não. Você vai escolher um deles e detalha aquele que você escolheu, tá? E fazendo isso, certamente você está bem próximo de ter muito sucesso na competência 5 e tirar uma nota máxima nessa competência. Ok? Então, aqui nós finalizamos a aula, os assuntos que nós tínhamos para tratar. Essa aula de hoje e muitas das outras que nós vimos foram elaboradas essa foi elaborada com base no manual de correção da redação do Enem, que está disponível no site do INEP. Vocês têm 5 livros, cada um tratando de uma competência, tá? É bom ler algumas páginas, ou ler todinho, se tiver tempo, tá, para isso, porque lá eles dizem como o texto é avaliado, e é bom você saber como você está sendo avaliado, porque você sabe o que oferecer, tá? Se você sabe como você vai ser avaliado, quais são os aspectos que vão ser avaliados no seu texto, você tem como oferecer um texto que contenha aquilo que vai ser buscado. E eu usei também o Como se faz um texto, a construção da dissertação argumentativa, que é um livrinho bem pequeno, que é do Antônio Carlos Xavier, certo? Eu finalizo aqui. Se houver alguma dúvida, eu agradeço a paciência de vocês, a atenção, e estou à disposição para o que se fizer necessário. Muito obrigada.